Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 17 de agosto, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Beatriz. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Císico, no Helesponto, hoje na Turquia, São Miron, presbítero e mártir, que, segundo a tradição, no tempo do imperador Décio e do governador Antípatro, depois de muitos suplícios foi decapitado. Morte no século III. Em Cesareia da Capadócia, hoje Kayseri, na Turquia, São Mamed, mártir, que, sendo um pastor de condição muito humilde, vivia solitário nas florestas dos montes com rigorosa frugalidade e, por ter professado a sua fé em Cristo, no tempo do imperador Aureliano consumou o martírio. Morte entre os anos 273 e 274. Na Sicília, atualmente região da Itália, o dia natal de Santo Eusébio, Papa, valoroso testemunho de Cristo, que foi deportado pelo imperador Maxêncio para esta ilha e, exilado da pátria terrena, mereceu entrar na pátria celeste. O seu corpo foi trasladado para Roma e depositado no cemitério de Calisto. Morte no ano 310. Na Frísia, no território da atual Holanda, São Jerão, presbítero e mártir, que se narra ter sido morto por uns pagãos normandos. Morte no ano 856. Em Tessalônica, na Macedônia, na atual Grécia, o passamento de Santo Elias o Jovem, monge segundo as regras dos padres orientais, que depois de ter sofrido muito da parte dos sarracenos por causa da sua fé, com grande fortaleza de ânimo seguiu uma vida de contínua oração e rigorosa austeridade na Calábria e na Sicília. Morte no ano 903. Em Arcária, perto de Milazzo, na Sicília, São Nicolau Polite, eremita, que passou a vida em suprema austeridade numa caverna. Morte no ano 1107. Em Colle di Valdelsa, próximo de Siena, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Alberto, presbítero, que deu ao povo um egrégio exemplo de virtude. Morte no ano 1202. Em Montefalco, na Úmbria, também na Itália, Santa Clara da Cruz, virgem da Ordem das Eremitas de Santo Agostinho, que dirigiu o Mosteiro da Santa Cruz,
abrasada no amor à paixão de Cristo. Morte no ano 1308. Em Nagasaki, no Japão, os santos mártires Tiago Kyōei Gorobioi, presbítero da Ordem dos Pregadores, e Miguel Kurobioi, que, no tempo do comandante supremo Tokugawa Iemitsu, foram condenados à pena capital e morreram por Cristo. Morte no ano 1633. Em Saumur, perto de Angers, na França, Santa Joana de Lannoy, virgem, que, totalmente confiada no auxílio da divina providência, acolheu durante vários anos na sua casa órfãs, anciãs, enfermas e mulheres dissolutas, e finalmente fundou com algumas companheiras o Instituto das Irmãs de Santa Ana da Providência. Morte no ano 1736. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Natal Hilário Leconte, mártir, que, sendo clérigo da Catedral de Bourges como mestre-capela, durante a violenta perseguição religiosa foi encerrado na galera, na qual, consumido pela enfermidade, morreu por Cristo. Morte no ano 1794. 13 asterisco. Em Castelfulite de La Roca, perto de Gerona, na Espanha, o beato Henrique Canadel Quintana, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes da Escolas Pias e Mártir, assassinado em ódio à Igreja. Morte no ano 1936. História de Santa Beatriz. Santa Beatriz nasceu em 1424, na cidade portuguesa de Campo Maior. Era descendente de família real e se chamava Beatriz da Silva. Foi agraciada com uma surpreendente beleza física e grandes qualidades morais. Foi educada pelos franciscanos, que fizeram brotar em seu coração uma forte devoção a Nossa Senhora. Desde menina Beatriz rezava para que a Igreja proclamasse o dogma da Imaculada Conceição de Maria. A beleza, as virtudes e a devoção a Maria serão determinantes no caminho de Santa Beatriz. Juventude e mudança para Castela. Quando sua prima de Isabel, rainha de Portugal, se casou com Dom João II de Castela, Santa Beatriz a acompanhou como dama de honra na corte de Castela, região que hoje faz parte da Espanha. Por causa de sua beleza, simpatia e nobreza, Beatriz logo passou a ser a preferida e admirada pelos cortejos de todos. Beatriz, porém, cultivava um amor cristão pelas pessoas e não se deixava levar pelas paixões mundanas. Santa Beatriz, perseguida por causa de sua beleza. A rainha gostava de saber que sua dama de honra era elogiada e querida por todos. Todos falavam da jovem Beatriz, bela e carismática, atraente e virtuosa. Depois, porém, de Isabel começou a enxergar em Beatriz uma rival. O ciúme se fez presente no coração da rainha de maneira irreversível. Tanto que, depois de algum tempo, a rainha decidiu matar Santa Beatriz por asfixia. Foi assim que, numa noite infeliz, a rainha levou Santa Beatriz até a parte subterrânea do palácio e enterrou-a viva em um cofre que ficava no local. No pensamento da rainha, o problema estava resolvido. O chamado de Nossa Senhora Santa Beatriz. Aparentemente a morte era certa no caminho de Santa Beatriz. No auge de sua angústia, ela encomendou sua alma a Deus, e num ato de amor e compreensão, pediu perdão também pela rainha. Santa Beatriz sentia muito estar prestes a morrer sem receber os sacramentos, mas aceitou a morte próxima. Mas aquilo que parecia o fim transformou-se no grande chamado de Santa Beatriz. Aconteceu que, de repente, uma grande luz brilhou naquele cofre escuro e Santa Beatriz viu a Virgem Imaculada com o menino Jesus nos braços. Nossa Senhora vestia hábito e escapulário brancos e nos ombros um manto de um azul celeste. Sobre sua cabeça brilhavam 12 estrelas. Maria, então, disse: "E minha filha, vês os hábitos que trago? Pois bem. No fim de 3 dias serás livre desta prisão e fundarás uma ordem religiosa em louvor à minha Conceição Imaculada." Conversão na vida de Santa Beatriz. Depois de 3 dias todos começaram a notar a ausência de Santa Beatriz na corte. Então, seu tio D. João de Menezes, procurou a rainha para perguntar sobre sua sobrinha. A rainha ficou furiosa com a pergunta do súdito e o levou até o cofre,
esperando achar ali um corpo em decomposição. Quando abriram o cofre, porém, à surpresa, Santa Beatriz estava bela, sorridente com uma aura celestial iluminando seu rosto. A rainha ficou aterrorizada. Santa Beatriz ajoelhou-se a seus pés e pediu permissão para sair da corte e ir para um mosteiro. Santa Beatriz partiu, então, para o mosteiro de São Domingos, em Toledo. Sua meta agora era preparar-se no silêncio e na oração, para a grande missão que Nossa Senhora lhe dera. Quando Santa Beatriz chegou ao mosteiro de S. Domingos, cobriu seu rosto com um véu a fim de que ninguém mais se perdesse por causa de sua beleza. Santa Beatriz e as demoras de Deus. Santa Beatriz passou mais de 30 anos no silêncio e na oração no mosteiro de S. Domingos. Foi como certas árvores gigantescas que, antes de lançarem um broto acima da terra, aprofundam suas raízes, que ficam escondidas sob o solo. Assim foi com Santa Beatriz. Depois de mais de 30 anos, Nossa Senhora aparece uma segunda vez a Santa Beatriz. A Virgem Maria ordenou o início da construção de sua ordem religiosa. Santa Beatriz funda a Ordem das Concepcionistas. Providencialmente, Santa Beatriz recebeu a ajuda da filha de sua adversária, também chamada de Isabel, com o apelido de a Católica. Esta se tornou cofundadora e benfeitora da nova ordem religiosa. Doou para a ordem os palácios de Galiana e a igreja de Santa Fé. Ela mesma pediu e obteve a bula de aprovação do Papa Inocêncio VIII. Assim, em 1484, Beatriz deixou o mosteiro de S. Domingos, e acompanhada de 12 moças, entrou nos palácios de Galiana adaptados à forma de mosteiro. Ali começaram a viver a vida monástica. Vestiam hábito e escapulário brancos, manto azul e cingiam-se com o cordão seráfico, como na aparição de Nossa Senhora. Mais tarde, todas fizeram os votos perpétuos. A morte de Santa Beatriz. Aos 67 anos Santa Beatriz recebeu uma terceira visita de Nossa Senhora. Esta lhe disse: Minha filha, prepara-te que de hoje a 10 dias virás comigo para o paraíso. Santa Beatriz pensa na ordem nascente em suas filhas espirituais ainda jovens, e numa prece ardente e fervorosa, implora a proteção de Deus para a sua obra. Então o Espírito de Deus a inspirou a colocar a ordem nascente sob a proteção dos franciscanos, pois eles eram defensores da Conceição Imaculada de Maria. Depois disso, Santa Beatriz ficou gravemente enferma. Assim, chegou o dia predito pela Virgem Maria, em 9 de agosto de 1491. Deitada no seu leito de morte, Santa Beatriz ainda estava com seu rosto encoberto. Então, uma das irmãs, com muita reverência, descobriu-lhe o rosto. Foi uma surpresa maravilhosa para todos. Seu rosto conservava toda a beleza da juventude acrescida de uma aura celestial de paz e felicidade e uma luz sobre sua cabeça. Todas as suas filhas espirituais, mais 6 sacerdotes franciscanos e monjas cistercienses que tinham vindo assistir aos últimos momentos de Santa Beatriz testemunharam o milagre. A notícia se espalhou rapidamente pela região e o povo invadiu a clausura para contemplar a santa do brilho celestial ainda viva, como se já estivesse glorificada no céu. A luz só desapareceu quando a alma de Santa Beatriz subiu para o paraíso. Devoção a Santa Beatriz. Santa Beatriz deu ao mundo um testemunho vivo de fé no dogma da Imaculada Conceição de Maria, 400 anos antes da sua declaração oficial pela Igreja. Ela nos ensina a saber esperar as demoras de Deus. Santa Beatriz é a santa da decisão, da força de vontade, da paciência, do perdão, da obediência, da maturidade. Santa Beatriz, ensina-nos a sofrer as demoras de Deus com paciência e fé. Santa Beatriz, rogai por nós.